Boa tarde a todos, todas e todos vocês. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso evento, né? Nessa segunda mesa de debate. Nessa segunda mesa de debate, ela tem como tema o patriarcado e a constituição familiar. Nós estamos na nossa segunda jornada psicanalítica, né? Que pensa o patriarcado na contemporaneidade, a partir da psicanálise, tendo como ponto de partida o próprio Freud. Na mesa de manhã, nós falamos sobre dois temas muito interessantes, fazendo a abertura da jornada, e agora, à tarde, nós vamos falar sobre o patriarcado e a constituição familiar. Eu convidei dois amigos muito queridos para estar nessa mesa, né? O primeiro, que eu quero apresentar para vocês agora, que vai estar abrindo o nosso evento, ele só veio e falou: Jair, eu só vou estar porque é com você mesmo, porque ele está até o pescoço em atividade, inclusive está no trabalho, né? Que é o meu querido amigo Valdemir. Valdemir é um amigo já de alguns anos. Eu não vou falar os anos não, que é para vocês não fazerem a soma, mas a gente já está na luta das políticas públicas já há algum tempo. É psicólogo, né? Tem uma atuação clínica desde 2008, coordenador do CAPS, do CAPS 2, Alinguape-Mirim, chefe da Divisão em Saúde Mental de Belford Roxo, compõe o quadro de professores convidados do curso Clínica, Assessoria em Recursos Humanos desde 2017, é mestrando no programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação da FEBEF, ali na UERJ, onde pesquisa o comportamento suicida em adolescentes negras. Faz parte dos estudos desenvolvidos no grupo de pesquisa de História da Educação do Negro na Educação Brasileira, com o projeto guarda-chuva chamado Velhos Sujeitos, Novos Problemas, Negros na História da Educação, da FEBEF, ali na UERJ. Tem especialização em gestão de saúde mental e é membro cofundador do coletivo Grupo de Articulação Interseccional para Avanços Sociais, os GAIAs. Aliás, essa tarde só vai dar Gaia, né? Essa tarde só tem Gaia, que é um movimento de profissionais que visa prestar contribuições com incidência na redução das desigualdades sociais. Tem experiência em política pública, atuando na assistência social, educação, saúde mental, e é meu amigo. Pronto, não precisa falar nada. E é meu amigo. Valdemir, é um prazer imenso, querido, ter você aqui conosco nessa mesa. A palavra é sua. Boa tarde para todas e todos e todes. Eu sou Valdemir, psicólogo, como o Jair apresentou. Valdemir Francisco. É um prazer estar com vocês. O tema que nós vamos desenvolver nesta nossa fala, ele é em relação ao comportamento suicida em adolescentes negras e suas relações com o racismo e gênero. Só para já na saída dizer, esse é um campo que não é recente, tá? Ele é um campo que ele é pesquisado no Brasil aproximadamente na década de 40, 50, quando surgem teorias afirmando de que no Brasil havia uma relação apaziguada entre as raças que aqui vivem, como se nós tivéssemos aqui uma democracia racial. Então, a Unesco lança estudos para compreender no Brasil, de norte a sul, como se manifestava, então, essa relação de harmonia entre as raças que aqui, então, já que a miscigenação é uma grande marca da nossa sociedade. E esses estudos, desde aquela época, já mostram que não, que pessoas pretas e pardas, como o grupo de negros, vivem em situação de extrema desigualdade em relação às outras etnias / raças do país. Como já colocou, eu sou pesquisador, atuo no campo de políticas públicas e, na época em que eu construía parte da introdutória desse trabalho, nós estávamos coordenando o programa Saúde na Escola, que foi quando nós nos deparamos
com esse cenário, um cenário muito gritante de comportamento suicida num campo de pesquisa muito interessante, que é o campo da educação. Para mim é um prazer ser orientado pelo professor doutor Alexandre Ribeiro Neto, tá? Que é meu orientador. Alguém escreveu que está com ruído, Jair? Me ouve bem? Para você também sai ruído? Eu acho que é o fato de você estar se movimentando, e eu acho que o fone aí está tendo ruído sim, o Rodemir. Melhorou? Bastante. Bastante. Então vamos ver. Sem fone. Obrigado aí por sinalizar. Maravilhoso. Não sei quem escreveu, mas já fica meu agradecimento. Eu só vi a frase. Então, eu sou orientando, obrigado, Elaine, do professor doutor Alexandre Ribeiro Neto. Nesse processo aí, o mestrado é uma viagem, né? É interessante que a gente vai realmente aprofundando o tema e conforme nós vamos caminhando no processo de pesquisa, nós vamos descobrindo quão profundo é o campo, o quão amplo ele é e que cabem outros pesquisadores para darem continuidade nesse processo. Eu atuo em Guapimirim ainda, atualmente como coordenador do CAPS, como o Jair colocou, e nós conseguimos ver esse cenário expresso na população do município, que tem 61 mil habitantes, aproximadamente, portanto, uma cidade pequena. É uma cidade que, apesar de ficar nos pés de Teresópolis, né, no pé da serra, para subir para Teresópolis, a cidade de Guapimirim, ela é uma cidade muito marcada por tropeiros, uma cidade marcada por uma presença indígena, o próprio nome da cidade já aponta. Então, essa questão relacionada ao aspecto racial, ela precisa ser olhada pela própria formação da cidade. As características da cidade falam de um grupo de população muito empobrecida, pessoas que vivem em situações de exclusão social. No ano de 2018 para 2019, entre os anos letivos, nós constatamos 17 tentativas de suicídio no município de Guapimirim. Mas, aproximadamente 4 adolescentes, onde a avaliação de risco para suicídio era de médio para alto. Quando fomos olhar as 17 tentativas, porque foi um recorte que nós fizemos, quem é de um campo de pesquisa sabe que é importante se fazer um recorte do objeto, desses 17, 14 dessas adolescentes negras, 14 meninas. E dos 17, apenas um único não recebia o benefício do programa Bolsa Família. Um recorte muito claro de raça, de gênero e de classe social. Nós fomos, então, nos debruçar para tentar compreender esse fenômeno. E está no campo da educação. O que é a escola, né? Se não, na nossa sociedade hoje, um espaço onde passará quase a totalidade da comunidade passará por dentro da escola. Então, o extrato daquilo que acontece na sociedade também estará dentro do campo educacional. E não será, então, de estranhar que o racismo, que é estrutural, também apareça neste campo. Por isso, era muito intrigante como que nós poderíamos ter um recorte tão gritante diante de nós, de meninas negras e pobres. Se nós olharmos para essa relação das exclusões sociais, porque não existe uma exclusão, a exclusão se manifesta de várias formas, como a expressão da questão social, nós vamos ver vários fios se entrelaçando, e aqui as pessoas confundem as diferenciações entre esses fios. Um aspecto é o aspecto da raça, um outro aspecto é o aspecto do gênero, e um outro aspecto é o aspecto da classe social. Por quê? Se nós compararmos, por exemplo, nós vamos ver que a pessoa que é pobre e branca, ela sofre diante das exclusões sociais
marcadas na sua relação de classe, na relação da classe social dela. Uma pessoa que é pobre e é mulher, ela vai também ter aspectos desse recorte por uma sociedade que, além de racista, também é machista, relacionada à figura de gênero. E se nós olharmos o aspecto racial, é um outro elemento a ser acrescentado nessas injustiças sociais. E essa manifestação, se nós olharmos para o suicídio ou para o comportamento suicida, nós vamos ver que ele se manifesta no suicídio. Mas, Valdemir, o que seria, então, o suicídio ou o comportamento suicida? Eu gostaria de lançar a mão aqui de Bottega e de Bertolotti, quando eles falam do suicídio como um fenômeno. Então, falar do comportamento suicida, nós estaremos falando de um espectro relacionado a um fenômeno que é de ordem social, como já foi estudado por Durkheim. Então, o que acontece ali na relação é que aspectos da estrutura da sociedade vão recair sobre as culturas, das culturas sobre as comunidades, sobre as famílias e se manifestam também nos indivíduos, nos processos de subjetivação. Nesse sentido, nós não podemos esquecer, como que é trabalhado por Joel Birman, que as subjetivações não se manifestam de maneira igual. Elas se dão de maneiras distintas, dependendo da geografia, do tempo, do gênero, da raça. Sim, porque a maneira como na sociedade uma pessoa negra é vista não é igual como uma pessoa não negra é vista. E o suicídio, então, ele estará influenciado por diversos fenômenos. Por isso é importante a gente fazer uma separação, e mês que vem é setembro, onde se combate, né, especificamente a relação com o suicídio, mas não é só em setembro, isso a gente trabalha ao longo do ano. Quando nós pararmos para pensar no suicídio, ele é um fenômeno que nós poderemos compará-lo como, por exemplo, a chuva. Tanto que quando nós dissemos sobre o ato, a passagem ao ato, quando a pessoa tenta o suicídio, que ele pode ser comparado à precipitação. Inclusive, é um termo que é utilizado no campo dos pesquisadores do suicídio, a precipitação do comportamento. O que acontece ali, então, é que dois principais elementos estarão participando desse processo do comportamento suicida. Um deles é distal, ele está mais distante da passagem ao ato, do ato. Ele vai estar como um abuso na infância, uma relação de construção social em si. Nosso inconsciente, ele será também organizado pela linguagem, se a linguagem traz elementos no seu simbólico, na relação onde aquele que tem uma pele negra, ou ele é uma pessoa parda, ele terá no seu no simbólico com o social esse aspecto do recorte da discriminação muito forte, ali poderá recair sobre esse sujeito essa questão desse sofrimento, e a maneira como ele se manifesta pode também ser através do suicídio. Então, voltando aqui ao fenômeno, no aspecto distal nós olharemos coisas que estão mais distantes do ato. Só que há outros fenômenos que é um elemento precipitador, que os leigos vão chamar de a gota d'água. Quando vai chover, quando a pessoa passa ao ato, essa questão do comportamento suicida, ela estará intrinsecamente relacionada com a questão racial para as pessoas negras. Por que, Valdemir? Primeiro que nós, quando olhamos no campo da saúde, a questão relacionada à prevalência de um fenômeno, precisamos analisar e fazer um recorte. Qual é o grupo social onde esse fenômeno mais acontece? Qual é a característica que essas pessoas vivem na relação com o social? Porque essas questões, como a relação familiar, não pode ser tratada apenas na ordem do indivíduo. Como nós vemos uma corrente atual tentando caminhar muito forte para o olhar apenas para o indivíduo, de questões que são também de ordem social. Por isso, na hora de propor políticas públicas,
nós vamos propor políticas públicas de promoção da saúde, políticas públicas que visem atingir não apenas o aspecto individual, mas aquilo que recai sobre esse indivíduo, que é uma manifestação da relação familiar, comunitária, cultural e social. E, nesse sentido, em que estaria relacionado o racismo? Primeiro, como disse anteriormente, o racismo ele é estrutural. Muito bem trabalhado por Silvio de Almeida, no seu trabalho que tem esse nome, onde ele aponta a manifestação do racismo em várias esferas da sociedade e no campo da educação não será diferente. Horácio Nogueira, quando vai trabalhar o texto Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial de Origem, ele vai distinguir a manifestação do racismo nos Estados Unidos e a manifestação do racismo no Brasil. E Grada Quilomba também vai desenvolver a relação do racismo de quando ela vai fazer o seu mestrado, doutorado na Alemanha, onde nós vamos perceber que o racismo não é uma questão que está apenas aqui no Brasil, portanto, vamos considerá-lo como algo parte da estrutura social, e isso é muito marcado pela maneira da escravidão das populações africanas. Aqui no Brasil, então, a marca do racismo se dá pelo fenótipo negro, quando a pessoa apresenta um nariz que o caracteriza como negro, uma testa que o caracteriza como negro, a cor da pele que o caracteriza como negro, o lábio, orelha, estrutura corporal, todas essas questões, experimentos diversos foram feitos com pessoas negras no sentido de desumanizá-las, de olhá-la como algo, que é o que Freud vai trabalhar como um outro, né? E aí nós vamos ver a Maria Lúcia Silva Bento trabalhar a relação com o embranquecimento num diálogo muito interessante com Francis Fanon, onde ele fala como que numa sociedade, se eu tiver uma pele negra, eu vou, para circular nessa sociedade, muitas vezes ser exigido ter muitas máscaras brancas que escondam a minha forma de ser e existir. E não podemos ser inocentes em acreditar que esses aspectos do funcionamento da sociedade não recairão sobre alguns indivíduos como uma manifestação extrema do sofrimento, como é esse tipo de suicídio. Jairo, vou te pedir a gentileza de me informar quando eu tiver com o meu tempo faltando 10 minutos para eu não me estender, porque se deixar... Fica tranquilo que esse lugar de castração eu exerço com maestria. Perfeito. Então, retomando, essa manifestação vai se dar porque a gente pode comparar o seguinte: imagine que eu seja uma mulher, mas sou exigido andar na sociedade como um homem. Eu sou exigido me portar como homem. Eu sou exigido falar como homem. É curioso quando a gente fala sobre a maneira como a sociedade machista, e isso vai aparecer como tema dessa segunda jornada, nas relações familiares, sobre exemplos como, puxando aqui um pouco da minha companheira de militância, Andréa Couto, que vai falar daqui a pouco, pessoa excelente, a questão do ato de brincar, então, e do ato de fechar, abrir as pernas. Como o homem é incentivado a abrir as pernas, mostre o que você tem entre as suas pernas. Abra as pernas, não sente assim. E as mulheres não, esconda. Essas questões sobre o mostrar ou o esconder, e não estou falando aqui especificamente da genitália, mas de manifestações sociais que são ensinadas de maneira simbólica desde a infância e que vão se perpetuando em outros comportamentos na vida adulta, estão no âmbito familiar e precisam ser trabalhadas por nós também. Um outro exemplo é o pai ou a mãe dá para o filho um patinete, um carrinho, e para a menina dá uma panela e um ferrinho. Há algo sendo introduzido na relação da criança com o brincar
que é onde ela irá tanto se comunicar quanto aprender a lidar com o mundo, que se restringe ao ambiente doméstico e aos homens ao ambiente social. Essas manifestações culturais vão desenvolver nos sujeitos posturas ante a vida. Então, por que não dar ferrinhos e bonequinhas para os meninos, para que estes sejam incentivados, quando pais, a trabalharem também no ambiente doméstico e fazerem sua função enquanto pais, cuidando dos seus filhos, que não é ajudando a mulher a cuidar dos seus filhos, não é fazendo sua função enquanto pais, cuidando dos seus filhos. Essas questões sociais estão justamente nos processos de subjetivação e nas manifestações do ser. Eu peguei um pouco para falar sobre essa relação com o gênero, que vai aparecer na relação familiar, mas também aparecerá no ambiente escolar. Porque quem é a professora e o professor que vai incentivar as crianças dentro de uma caixa de brinquedo, que as meninas, não, esse carrinho aqui é para você. Por que não dar um carrinho para a menina? Para que ela também deseje andar para longe por meios automotores. Falo de maneira metafórica mesmo. Por que não, professores e professoras aqui presentes? E as pessoas acham que é um absurdo. As cores, por exemplo, né? Pelo menos daqui eu vejo uma rosa linda, não sei se é rosa ou cor de abóbora já. Está fechado. É rosa, pô. É rosa, linda. Gosto de abóbora não é coisa de homem, não, é coisa de nordestino. Então, essas relações de permissão, proibição, muitas vezes vão afunilando os processos cognitivos também das pessoas, impedindo riquezas da amplitude de pensamento que, na hora da manifestação de sofrimentos intensos, também podem afunilar o processo cognitivo, direcionando as pessoas para uma saída que é: se não consigo lidar com a vida, talvez seja melhor sair. Os pesquisadores psicanalistas que vão se relacionar com o suicídio começam a traçar um perfil curioso em relação à manifestação desse comportamento. Eu tenho conversado muito com um colega psicanalista, onde a gente está trocando essas questões relacionadas à nossa pesquisa, porque normalmente nós temos encontrado nas pessoas que nós estamos atendido um superego rígido, uma relação familiar conflituosa, um histórico dessa relação com a rigidez, onde nós começamos a perceber que esses sujeitos começam a se questionar que, se não posso matar a minha dor, então vou tentar eliminá-la. Mas como eliminar a dor sem eliminar o eu, se o mal-estar ele é inerente à nossa existência humana? Até porque o conceito de cura é algo a ser perseguido, só que a cura é uma utopia. Talvez ela não exista. Do que você está falando? O conceito de cura, que foi proposto pela Organização Mundial da Saúde, é um completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. Completo bem-estar. Porque o que Freud vai trabalhar a partir de sua pesquisa é que, se temos inconsciente, então a manifestação do sofrimento, a manifestação do mal-estar. Até para nós fazermos o movimento de sairmos de casa e ir viver uma vida autônoma, até para fazer a passagem relacionada à resolução do complexo de Édipo, precisaremos lidar com a percepção de abandono. E esta questão gera em nós um mal-estar terrível. Conversava hoje de manhã com o Jaco sobre como a sociedade brasileira tem uma percepção paternalista do ser, onde um grande outro virá para retirar o mal-estar.
quando, na verdade, os caminhos para as soluções estão em admitir esse lugar. Existir que as coisas, muitas vezes, são de um determinado modo para que eu possa agir sobre elas até onde é possível agir. E, neste sentido, há uma diferenciação muito nítida entre uma pessoa negra e uma pessoa não negra. Eu conversava, eu acho que era com o André Couto essa semana, e foi essa semana mesmo. Foi Ademir, aproveitar que você citou André Couto, você tem mais 10 minutos já finalizados. Eita, tá? 5 para você finalizar e 5 para as perguntas. Tá bom, tá bom. Então, é interessante que nós conversávamos, que ela dizia assim, você que contou para ele que ele era preto, porque diferente de uma pessoa não negra, o negro, ele precisa se tornar negro. Mas o que significa essa questão? É que diante de uma sociedade que tem como padrão o homem branco, quem não é branco acaba tendo que se descobrir. E é o homem branco. Por isso, a mulher também precisa se colocar nesse lugar de se permitir. Então, o trabalho que nós fazemos, inclusive em Guapimirim, é de promoção da saúde que nós desenvolvemos com grupos de adolescentes, naquele mesmo ano que nós começamos a perceber essas questões, para que eles começassem a se aceitar daquela maneira como eles são. E nós começamos a ver como que é um enfrentamento muito grande com a sociedade, um processo que gera sofrimento, mas se aceitar e se ver como se é um caminho para a promoção da minha saúde, da minha subjetividade, da minha forma de ser. E não querer ser como o outro exige que eu seja. Como eu estou contando aqui um pouco, um pedaço sobre o meu processo de pesquisa, meu processo de formação, que ainda estamos cavando vários poços, inclusive parte desse trabalho foi num trabalho que nós participamos, organizado pela doutora Lucilã, que está, inclusive, participando também dessa jornada, que é Perspectivas Epistêmicas pós-pandemia. E nós contamos uma outra parte da nossa pesquisa neste trabalho, e aqui eu estou contando outro pedaço da pesquisa, mas tudo bem fazer o recorte aqui, porque é uma pesquisa que continua, e aceitar esse processo de castração é complexo, mas é importante, né, Jair? É importante para a nossa formação enquanto sujeitos humanos. E na atuação em políticas públicas, reconhecer que não são todos iguais. Isso parece um absurdo falar isso. Parece tão óbvio, mas não é. Não é. Olhe para quem está diante de você e tente compreender o processo de subjetivação, o processo de existir dessa pessoa e o que a trouxe até ali. Quero agradecer aqui ao convite e apoio do meu amigo Jairo Carioca. Tá? Hoje a conversa de manhã que nós tivemos foi crucial para esse povo. Então, são dias de militância, dias difíceis. Nós precisamos nos aquilombar, nos juntar a outros que, como nós, dentro de um campo, estão lutando para que nós possamos dar continuidade nesse processo de luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária, e isso não é fácil. Então, obrigado a todas, todos e todos aqui presentes e a você que vai assistir a essa jornada posteriormente. Lacan, quando retoma a leitura do Totem e Tabu, ele fala algo extremamente significante. Ele chega à conclusão que ninguém escapa da castração simbólica. Ninguém escapa da castração simbólica, é isso que ele fala. Quando a gente vê pesquisas como a sua, a gente vê a importância de se debater esse tema, né? Nós estamos agora aqui com 26 pessoas, éramos 27 até há pouco, e eu vi aqui que de 27 pessoas só haviam 4 homens. Desses 4, eu e o Valdemir, o organizador e o palestrante. Haviam mais 2 outros homens. Agora só tem 3.
Um deles já desistiu. Então, não está mais aqui. Então, a coisa de pensar o patriarcado, a gente vê refletido aqui no próprio debate, né? Quando você tem vozes silenciadas e corpos invisibilizados. Dentre as vozes silenciadas e os corpos invisibilizados, você tem as mulheres, os negros, né? São sempre esses grupos que vão fazer parte disso. E você fala, Valdemir, sobre a questão do suicídio das adolescentes negras, né? E você falou sobre a questão de tornar essa dor visível, né? E tornar essa dor visível a partir do autoextermínio. Mas o sujeito, para chegar nesse projeto de autoextermínio, ele passa por outras dores, dentre as quais a automutilação. Isso está no seu trabalho também? Essa é a minha pergunta. Sim, está. Eu acredito que nós não vamos ter pernas para, nessa etapa da pesquisa, trabalhar também com profundidade a automutilação, porque podemos citar aqui, ontem, no dia de ontem, nós estávamos no 2º distrito, aliás, no dia de ontem, estávamos em 2 encontros. Um no turno da manhã, com um grupo de psicólogos da cidade de Guapimirim. A maioria dos psicólogos atuando lá estavam presentes, onde nós falávamos, nós estamos no mês de aniversário da psicologia, 27 de agosto, a psicologia completa 59 anos de profissão no Brasil. E aí nós estamos, então, falando sobre essa questão, e é importante, Jair, você fazer as críticas que você fez de início aqui, porque a psicologia precisa, sim, a gente, o Jair, vou fazer um adendo rápido, o Jair, enquanto psicanalista, ele gosta de gerar mal-estar nos psicólogos. E isso, até um certo ponto, é muito bom. Até eu ser convidado a me retirar dos grupos. E aí, o que acontece? Pela manhã, estávamos falando sobre a importância da atuação da psicologia enquanto psicólogos, avançando na atuação da promoção da saúde, e na parte da tarde estávamos no 2º distrito de Guapimirim, falando sobre a importância da promoção da saúde. Enquanto promoção da saúde, nós citamos uma roda de conversa que uma professora, onde nós contabilizamos com ela 97 alunos praticando automutilação já. 97 alunos. O que a professora fez? Ela acionou uma rede que lá funciona muito bem, da saúde mental e da atenção primária. Então, na época, eu, a Ana Chloe, que é a coordenadora da saúde mental, minha coordenadora, tenho muito prazer de trabalhar com a Ana Chloe Guapimirim e com o Paulo Patrocínio aqui na cidade de Belfort Roxo. Paulo Patrocínio é um pesquisador também da saúde mental, está mestrando lá no YouTube, na UFRJ. E a manifestação do comportamento, a professora fez uma roda de conversa. Começou a fazer grupo com os alunos, vários grupos. Sabe o que aconteceu no grupo? Escuta. Escuta pressupõe fala. Se há fala, nós podemos ver a possibilidade de elaboração. Se não há fala, o que nós vamos ver é a manifestação do sintoma. Então, ela começou a abrir um espaço de fala e de acolhimento para esses alunos, e tendo um suporte da saúde mental, da atenção primária, ora participava do profissional, ora outro, mas era uma professora que fez a sustentação desses casos. Esses casos caíram a menos de 10% depois de um período de aproximadamente 5 anos. Nós não tivemos perna para nos debruçar sobre todas essas manifestações. Nessa etapa da pesquisa, nós estamos atuando em cima da tentativa do suicídio, mas, caso haja possibilidade, mortes, etc. e tal, pretendemos dar continuidade à nossa pesquisa. Independente do mestrado, do doutorado, é o nosso campo de atuação, a gente continua atuando, mas eu pretendo dar continuidade nessa pesquisa, também olhando a questão da automutilação, que se manifesta, ora como parte do comportamento suicida, ora como parte de uma outra etapa da manifestação do psiquismo, que está muito ligado também à sexualidade, mas não dá tempo de
de falar sobre isso aqui, e também é um tema que eu estou aprofundando. Obrigado por teria que ter um seminário só para isso, né? Trabalhar a questão do self-coach dentro dos espaços. Agora, eu fiquei muito curioso em perguntar dessa quantidade de alunos, quantos eram negros, quantos eram meninas, quantos eram negros, né? Fazer esses recortes, que acho que acaba escapando, que a gente fala assim, 97 alunos, tá? Mas quantos eram meninas, quantos eram negras? Como é que essas... Né? Como é que essas coisas se dão? Que aí já é a parte da minha pesquisa de mestrado. Aí já é a parte da minha pesquisa de mestrado. Valdemir, eu fico feliz pra caramba, não vou te ocupar mais, que eu sei que o Valdemir, para estar aqui, ele teve que parar outras atividades, né? É um prazer imenso ter você aqui, mas você vai estar muito bem representado, né? Valdemir é dos Gaias, e eu estou aqui com a cofundadora do Gaia. Pô, eu tenho assim um prazer imenso de estar trazendo para vocês ela, de cabelos ruivos. Mulher, quando pinta o cabelo de ruivo, assume assim, é a fogueira em pessoa, né? As ruivas iam para a fogueira. As ruivas iam para a fogueira na Idade Média, assim, sem medo. Amém, amém. Graduada em gestão pública, é analista de planejamento e orçamento público, feminista, ativista do movimento negro, cofundadora dos Gaias, né, que é o grupo de articulação interseccional para avanços sociais, foi assessora na Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, a única vez que essa secretaria existiu, né, de igualdade racial, da Presidência da República no governo da Dilma, não é isso? Governo da Dilma, né? A única presidente impeachmentada porque era mulher. Eu não vou nem entrar nessa questão, mas só por conta disso. Era mulher. Também não vou dizer que não tinha caso de corrupção relacionado a ela, mas ainda assim ela foi impeachmentada. Mas vamos que vamos, não disse. Era mulher. Eu também não disse nada. É coordenadora municipal de políticas públicas para a mulher em Guapimirim, coordenadora interina do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência em Guapimirim. A minha querida amiga Andréa Couto, com o tema Equidade de Gênero na Sociedade do Capital, Limites, Contradições e Avanços. Seja muito bem-vinda, querida. Bem-vinda, você no meu coração. Obrigada, Jairo. Obrigada, Valdemir, por colocar o Jairo na minha vida, né? Valdemir que nos aproximou, nos apresentou. Jairo, quanto tempo eu tenho? Que eu não sei até agora. Se dependesse de mim, é eternidade. Mas... Ok, então a gente começa a eternidade agora e termina na primeira parte da eternidade. A gente vai até às 15 horas, tá bom? Ok, então vamos lá. Vamos que vamos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui falando com vocês hoje. Eu que não entendo nada sobre psicanálise, mas que queria trazer aqui uma contribuição para vocês, né, do campo das políticas públicas, né, de como uma sociedade doente, Valdemir, você está de cabeça para baixo, de como uma sociedade, continua de cabeça para baixo, de como uma sociedade doente se reflete nas políticas públicas, né? Como é que uma sociedade patriarcal, culturalmente machista, como é que nessa sociedade é possível a gente dar efetividade à construção de políticas públicas que tem como papel a redução do machismo, as suas influências nos diversos setores da sociedade, sejam na família, né, no ambiente da educação formal, no mundo do trabalho, no atendimento à saúde, nos espaços de poder, no ônibus lotado com aquele cara de perna aberta, né, Valdemir, que você acabou de falar. Enfim, mas assim, entender como as relações de gênero no Brasil afetam a construção das políticas públicas, ela pode ser uma análise simples ou uma análise um pouco mais complexa, né? Depende um pouquinho da abordagem que a gente pretende dar. Do ponto de vista simples, basta a gente entender o que é política pública, e aí, por si só, a gente consegue entender por que é tão difícil implementar políticas públicas de promoção da equidade de gênero, né? Então, vamos entender o que é política pública, né? São programas, ações, projetos que têm como função assegurar determinados direitos, né, para a sociedade, sei lá, como
o direito de ir e vir, né? A iluminação pública, os hospitais, as escolas públicas, né? Que garantem o direito à saúde e à educação, né? E que são políticas universais, ou, né, de políticas voltadas para determinados segmentos da sociedade, né? LGBTQI+, população negra, mulheres, população com deficiência, indígenas, quilombolas, população ribeirinha e tantas outras mais. Né? O mais importante para a gente compreender das políticas públicas, né, é saber que, de um lado, a gente tem uma demanda infinita, né? Todos os dias nascem novas crianças, todos os dias pessoas são internadas, todos os dias novas crianças ingressam na educação, novos problemas surgem, pandemias tomam o planeta, a miséria aumenta, o que faz com que as pessoas, à medida que a miséria aumenta, né, proporcionalmente aumenta também as demandas pelos serviços públicos, né? Então, assim, a demanda pelo serviço público ela é infinita, né? Você não vai fazer essa rua hoje e ela vai ficar pronta, ali construída bonitinho por 100 anos, né? Daqui a 2 meses, 3 meses você tem que refazer, né? Você tem que construir mais leitos, você tem que construir mais escolas, você tem que construir mais creches, né? Então a gente tem essa demanda infinita, né? E de outro lado a gente tem os recursos que são escassos, né? Então implementar políticas públicas, né, que são de demandas infinitas, implica em escolhas, né? Implica em a gente eleger prioridades, né? Estabelecer o grau de necessidade, importância e urgência de cada ação que compete pelos mesmos recursos, né? É onde a gente tem a competição política, né? Eu ouvi a fala de hoje de manhã do primeiro palestrante, eu só não cheguei a tempo de registrar o nome dele, mas você está sem áudio, Jairo. Eduardo. Isso, o momentinho que eu peguei do Eduardo, ele estava falando sobre as guerras, sobre os conflitos, sobre o falo, né? E sobre essa participação masculina e feminina de forma diferenciada nesses espaços, né? Então, assim, a gente tem a competição política, né, que está competindo por esse pequena fatia de recurso para grandes problemas sociais. Então, ali a gente tem um jogo de interesse, a disputa de forças, né, para construir uma agenda de acordo com cada um entende como sua prioridade. Mas aí, assim, a prioridade nem sempre, né, e aí nem vou entrar nesse mérito aqui nesse debate, a prioridade nem sempre é atender a população, né? A gente sabe que tem outros jogos de interesse por aí, mas vamos supor, nesse cenário parcialmente ideal, que a gente esteja falando de competição de recursos escassos para a implementação de políticas públicas, né? Mas aí a gente fica com a pergunta, né? Como é que as relações de gênero se refletem nessas disputas de forças na construção de uma agenda prioritária, né? Mesa de negociação é o lugar do falo, é o palco para o falo, né? E esse é um enfoque simples, né? Já que é possível, se a gente sabe que mesa de negociação é o lugar do falo, por associação a gente consegue entender por que as dificuldades das implementações das políticas públicas. Mas vamos ousar um pouquinho mais, né? E vamos falar de alguns comportamentos machistas que fazem parte do nosso dia a dia e que se refletem nas mesas de negociações, né? Existe um conjunto de expressões que a gente está importando aí dos Estados Unidos, né? Algumas já estão bem difundidas, outras não aqui, mas que elas trazem para a gente, né, com exatidão, um significado de alguns comportamentos que eram até invisíveis para a gente, homens ou mulheres, né, ou internalizados, naturalizados, né, para a gente aqui culturalmente. Mas essas expressões, a partir do momento que a gente dá nome para elas, a gente consegue trabalhar com elas de modo cartesiano, né? Deu nome, a gente separa do todo, olha aquele pedacinho, entende e estuda, e a partir dessa compreensão a gente passa a tentar buscar soluções, né, que implicam no todo, né? Então eu vou citar aqui alguns exemplos, mas antes de citar esses exemplos, eu vou trazer uma historinha, se o Jairo me permite.
que era uma história que eu ouvia quando jovem, né? Um amigo me contava de um outro amigo dele, né? Ah, então esse amigo, né? Ele tinha lá uma amante e todos os dias ele chegava tarde do trabalho e a mulher já sabia que ele tinha um amante, porque o bairro todo falava, né? Ah, porque ele está se encontrando com ela na linha do trem depois do trabalho, e aquela angústia, aquele processo todo, até que um dia ela tomou coragem, né? E deu a hora dele sair do trabalho, ela foi lá para a linha do trem, e quando chegou lá, dito e feito, né? Ela encontrou lá o marido atracado na outra mulher, no beijo, altos amassos, alto amor, né? E aí ela, né? Fulano de tal, que isso? Como assim? Não sei o quê. E ele virou para ela, olhou, não esboçou grande reação, né? E voltou novamente para a namorada, deu um beijinho de despedida, pegou a bicicleta e foi embora. Foi embora. E a mulher chegou em casa, possessa da vida, né? Não, porque você estava lá, que absurdo, como ousa, né? E ir lá me fazendo passar por ridículo no bairro, nananã. E aí ele levantou, ele estava lá na rede, né? Tomando uma cerveja, assistindo a novela pela porta, né? Da varanda. E aí virou para ela: você tá louca? Eu tô aqui, não fui beber cerveja com os meus amigos hoje, como faço todo dia, para chegar em casa, tomar uma cerveja com você e ver a novela que você gosta. Estou aqui há maior tempão. Você não chega, não sei onde você está, e chega aqui me dizendo que eu estava com outra, com um amante. Da onde você tira? Você está maluca? Bom, até hoje essa mulher não sabe se ela sonhou a cena que ela viu na linha do trem ou se de fato aconteceu, né? E aí essa coisa do você tá louca, você surtou, isso tem nome, né? O nome disso é cara esperto. Não, mentira. O nome disso é gaslighting. Gaslighting é quando o homem faz com que a mulher duvide da sua própria sanidade, da sua memória, das suas certezas, de si mesma. E aí, esse tem vários outros exemplos de comportamentos machistas, né, que estão aí fazendo parte do nosso cotidiano. Tem o mansplaining, né, que já está mais popularizado, né, o mansplaining quando o homem acha que precisa explicar para a gente aquilo que é óbvio, né, ou aquilo até que a gente já provou que sabe, né, é como se o Jairo me interrompesse aqui agora para explicar para mim o que é mansplaining, né, é exatamente isso. Né? Então, assim, a gente já sabe, é público e notório que aquela informação é do nosso conhecimento, mas ele acha que não, que a gente é vulnerável intelectualmente e que ele precisa tutelar o nosso conhecimento e passar a informação para a gente. Esse é o mansplaining. Tem o mansperrupting, também já está bem popular aqui, né? O mansperrupting é quando o homem atropela a nossa fala, né? Isso acontece o tempo inteiro. Então, é tão comum quanto o mansplaining, né? Ele acha que o machista ou o micromachista, né? Porque entre nós também andam os micromachistas, né? Que é aqueles que dizem que não são machistas, mas que acabam reproduzindo alguns gestos ou que acham que não ser machista está na moda, mas reproduzem alguns estereótipos machistas, né? Então, quando eles nos interrompem a cada segundo, não nos deixa completar o raciocínio, atravessa a nossa fala sem nenhuma cerimônia, né? Atravessa a nossa fala, né? O falou, né? Sem nenhuma cerimônia. Então, é o mansperrupting. E, por fim, tem uma expressão que, para mim, é nova, que é o broprieting. Bro de brother, né? Bro, e aí, bro, é quando o nosso coleguinha ele se apropria de uma ideia já expressa por uma mulher, né? Ou já realizada por uma mulher e leva os créditos por isso. Bom, se ele explicou para a gente aquilo que a gente já sabe, não nos deixou concluir os nossos pensamentos, tratou a nossa presença na sala de reunião como decoração de ambiente, não é difícil imaginar que ele, de fato, acredite que aquela ideia foi dele, né? E aí, venda para todo mundo, de qualquer maneira, eu tive uma ideia maravilhosa, e aí a gente fica ali olhando para ele, oi, alô? Mas o nosso oi, alô, nem sempre vai ser escutado.
Bom, enfim, esses comportamentos típicos, né, muitas vezes, como eu falei, invisíveis para nós, mulheres, invisíveis para vocês, homens, né, são apenas um reflexo, né, do que é essa ideia do que é ser mulher para este grupo de homens, né? É aquela que aparece seminua numa propaganda de carro ou de cerveja, ou naquela cena de nudez do filme que nem precisava ter uma cena de nudez, né? É aquela para quem é direcionada às propagandas de produto de limpeza ou de móveis para casa, aquela cuja missão no mundo é cuidar da prole, né? A gente cuida da prole e vocês vão lá, como o exemplo que o Valdemir me deu, e vão lá com o carrinho de brinquedo de vocês caçar naquele universo cheio de aventuras enquanto a gente está cuidando da prole. E como vocês foram caçar, vocês, homens machistas, tá? Não estou falando de todos. Como vocês forem, não vou ficar explicando isso sempre, então esteja aqui subentendido. Então, como vocês, homens, foram caçar, né? Nesse mundo cheio de aventuras, vocês precisam ser premiados por isso, né? Então, precisam ser premiados com aquela bela esposa, bela, recatada e do lar, companheira que te atende os seus desejos, os seus anseios e te compreende nas suas angústias, mesmo que você não compreenda as delas, né? Se as mulheres são enfeites, né? Aí voltando, né? Se elas são enfeites, se elas são intelectualmente frágeis e surtadas, né? Quando sobem o tom numa mesa de negociação, como é que se dá o papel da figura feminina na construção de uma agenda pública? Se os espaços políticos ainda são majoritariamente, né, ocupados por homens que não menstruam, como é que é o nome dela? Sim. Poliana. Alô, Poliana, que não menstruam, que não parem, que alguns deles abandonam os lares quando as crianças adoecem ou são portadoras de deficiência, né? Como é que esses homens, né, que têm essa visão da mulher e essa visão de si mesmo, como é que eles vão priorizar a construção de uma agenda, né, que na disputa pelos recursos escassos, a temática de gênero seja vista como prioridade? Não tem como isso acontecer. E aí o Jair, quando me apresentou, falou, né? Trabalhou na CPI, a primeira Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. A gente teve também, antes da CPI, o Fernando Henrique Cardoso, né? Ele criou a GTI, que era o Grupo de Trabalho Interministerial, né? Que um pouco que cumpria esse papel, né? Que a CPI cumpriu com mais clareza, né? Mas a gente teve também na gestão do Fernando Henrique uma primeira secretaria em âmbito nacional que tinha o papel de trabalhar as questões das políticas públicas de gênero. Ela foi criada em 2002, se eu não estou enganada, né? E ela fazia parte do Ministério da Justiça, olha isso. Tratar das políticas públicas de gênero estava no âmbito da Justiça, mas também faz tanto sentido estar no âmbito da Justiça quanto estar no âmbito da saúde, ou da assistência ou da educação, né? Se a política de gênero é uma política transversal, ela só faz sentido nascer em espaços que tenham essa natureza transversal, né? E aí, na primeira gestão do Lula, né, não tô fazendo publicidade, na primeira gestão do Lula, essa secretaria se transformou na Secretaria Especial de Promoção de Política para as Mulheres, também vinculada ao gabinete da presidência, né, assim como a CEPIR. E foi justamente aí, quando ela ganhou corpo, ela ganhou unidade, que ela saiu de um espaço que era dominado por homens, né, de uma política feita por homens, quando ela ganhou um espaço próprio, foi que a política pública para a mulher no Brasil começou a ter recursos. Foi só a partir daí que ela teve dotação orçamentária, recursos próprios e autonomia para gerenciar a própria política. E aí, assim, isso se deu em 2003, se eu não estou enganada, né? O Fernando Henrique criou no finalzinho da gestão, em 2003, quando o Lula entrou, ele já transferiu, né? Criou a Secretaria Especial. E aí, assim, essa secretaria foi criada com status de ministério. Então, o que significa ter status de ministério? Significa que ela senta na mesa com todos os outros ministros. E aí, ela está onde?
no lugar de falo nas mesas de negociação. Ali onde todo mundo bota o dedinho na mesa e diz, eu quero recurso, eu quero dinheiro para implementar a minha política. Porque se ela está vinculada, como era antes, né, à Secretaria de Justiça, quem define prioridade do recurso é o ministro da Justiça. E muitas das vezes não vai escutar aquela secretária, né, aquele pequeno departamento do Ministério da Justiça, não vai escutar quais são as demandas daquele pequeno departamento na hora de construir o orçamento do Ministério da Justiça. Então, somente quando virou secretaria com status de ministério que isso foi possível. Bom, também foi possível somente aí a primeira Conferência Nacional de Promoção... já ia falar de promoção da igualdade racial. A primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. E isso foi, gente, 12 anos depois do Brasil ter assinado o Pacto da CEDAW, que foi da Conferência Mundial da ONU sobre os Direitos das Mulheres, que o Brasil é signatário desse pacto, né? Somente 12 anos depois é que o Brasil realizou a sua primeira Conferência Nacional de Direitos das Mulheres. Isso significa, né, que, embora o Brasil seja signatário deste pacto internacional, né, a política pública para a mulher ela nunca foi vista com esse olhar de prioridade que passou a ter a partir da secretaria. Então, realizou-se a primeira Conferência Mundial Nacional, organizou-se o primeiro Plano Nacional de Promoção das Políticas Públicas para as Mulheres, e aí determinando ações que eram de competência dos vários outros ministérios, que isso implica obrigar os ministérios a executarem determinadas ações e direcionarem orçamento, né, para executar essas ações. E também a criação da secretaria ela traz também uma outra inovação, né? Que é justamente o cerne da CEPI ou da Secretaria da Mulher, que é a questão da política intersetorial. Não é uma política de quadradinho de uma secretaria ou de um ministério, né? Cabe a esses órgãos construir políticas que são intersetoriais, que intervêm em todas as outras pastas de políticas públicas, né? Então, assim, quando a gente olha para os estados e municípios, né? Então a gente entendeu aqui que a gente tem uma briga por recursos escassos, que foi necessária a criação de uma secretaria especial para garantir que tivesse orçamento na execução das políticas públicas para as mulheres. Mas quando a gente olha para os estados e municípios, né, aqueles que possuem OPMs, né, que são organismos de promoção de políticas para as mulheres, né, como secretarias, superintendências, coordenadorias, coordenações, departamentos, né, o que a gente vê, na maioria das vezes, são organismos completamente esvaziados, né? Ou sem equipe, ou sem dotação orçamentária, né? Ou que tratam da política pública para a mulher apenas como um tema específico daquela pasta, né? Sem ter esse olhar intersetorial que a temática exige, né? E esses órgãos são, né, para algumas, né, dessas secretarias estaduais ou municipais, né, a mulher bonita na foto, na imagem da propaganda de cerveja, né? Esses órgãos de promoção de políticas públicas estão lá de enfeite, né, na propaganda do carro. Vou voltar aqui para a fala do Valdemir, na propaganda do carro, né, desse carro que é fabricado, né, para ser dirigido pelos homens, né, cuja publicidade é direcionada para os homens, e no final das contas, né, a gente não está falando de outra coisa que não seja disso, né, de direção, é do poder de direção que a gente está tratando. E aí só é possível tratar do poder de direção se a gente consegue minimamente sentar numa mesa de negociação sem todos esses vícios sociais e culturais que nos tiram o lugar da fala e do falo, que nos tiram o nosso poder de intervenção e o nosso poder de estar e ser, né? Menstruar, a gente continua menstruando. É isso. Você falou de coisas assim que faz a gente ir às lágrimas, né? Porque quando você vê aquilo que foi construído no Brasil em termos de política pública
e aquilo que está sendo desconstruído no Brasil, você não tem outro caminho que não chorar, né? Que não chorar. Que não chorar, porque você tem aí o status de secretaria, isso em termos de recursos, de captação de recursos e tal, é fantástico, sabe? Você colocar uma secretaria da mulher no mesmo status da própria Secretaria da Justiça, próprio Ministério, né, das outras coisas todas. Sim. Agora, é importante, eu queria que você falasse um pouco dessas outras conquistas que foram muito importantes a partir do momento em que essa secretaria sai do Ministério da Justiça, que é a questão da Lei Maria da Penha, a Casa da Mulher Brasileira e a Lei do Feminicídio. A gente tem essas e tem várias outras grandes conquistas, né? O debate sobre a participação da mulher no mercado de trabalho ganhou uma força imensa, né? A partir da criação da CEPIR. O debate sobre a participação da mulher nos espaços da CEPIR, não, da SPM, né? A participação das mulheres nos espaços de poder ganhou uma grande força nesse período, né, no início dos anos 2000 a 2010. Eu costumo dizer que a violência contra a mulher, Jairo, ela é só a ponta do iceberg do problema sobre as relações de gênero no Brasil, porque ela é a forma mais visível e mais cruel da manifestação do machismo, né? Porque ela te atinge na única coisa que realmente é sua, né? É teu corpo, sua vida, sua integridade física, seu bem-estar emocional e psicológico, né? Ela te atinge no seu eu. Então, ela é a ponta do iceberg, né? Então, para um homem achar que ele pode bater numa mulher porque ela esqueceu de colocar a tampa na marmita, e eu não estou falando de um caso fictício, né? Para ele bater nela numa situação como essa, espancar essa mulher numa situação como essa, é justamente porque ela acredita que o papel dessa mulher no mundo é servi-lo, né? Então, assim, a gente teve esses ganhos, sim, né, da lei Maria da Penha, né, da lei do feminicídio, mas a gente ainda tem um desafio muito maior, que é fazer compreender o que é isso, né? Então, há casos, por exemplo, onde a gente, de uma juíza que eu assisti uma palestra uma vez, e ela disse, né, e aí lá no meio da audiência ele vira e diz, mas eu não sei por que vocês estão fazendo tanto alarde, eu não bati na mulher de ninguém, eu bati na minha. Então, assim, entender o que é a Lei Maria da Penha significa entender onde estão os seus limites em relação ao outro. Porque, na verdade, a Lei Maria da Penha ela não traz nenhuma novidade em relação à Constituição de 88, que é linda, né? No que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais. Porque a Lei Maria da Penha está tratando exatamente disso, de direito fundamental, direito à vida, direito à integridade física, direito de ir e vir, direito ao seu próprio patrimônio, né? O direito a ter e ser. Então, assim, pode matar? Em algum lugar está escrito que pode matar? Nenhum lugar está escrito que pode matar. A Constituição de 88 está lá e diz, matar é crime. Pode bater no outro? Não, não pode bater. Vai lá, bate no cara, ele vai lá e te processa, você vai preso. Não pode bater em ninguém. Você pode agredir a tal da injúria e difamação, né? Injúria e difamação é crime, então você não pode expor imoralmente, moralmente, uma outra pessoa. Tudo isso está lá, está garantido. Mas por que será que foi necessário fazer uma lei específica que dissesse que todas essas coisas que já são crime, são crime? Andréia, você falou que você não tinha muita coisa de psicanálise. Na verdade, tudo que você está falando é psicanálise, né? Freud vai deixar bem claro no livro Totem e Tabu que só há proibição onde há desejo. Então, a sua pergunta é isso. Por que é preciso escrever uma lei que proíbe? Porque é desejo. Exatamente. Agora, e aí, porque assim, proibido já está, exatamente. Mas eu preciso proibir mais ainda, né? Eu vou proibir o que já está proibido, porque mesmo proibindo, existe um grande número, uma grande incidência de casos de pessoas, de seres humanos que estão sendo assassinadas
no planeta pela condição de ser mulher. Então, a gente precisou criar uma lei específica para dizer, olha só, não pode bater em mulher. Na verdade, ela pode bater em ninguém. Mas a gente precisa dizer, olha só, você tô aqui na minha tela, estava mostrando você e o Valdemir, né? Vocês com seus braços fortes, anatomicamente mais fortes que os nossos braços, não podem dar um soco na nossa cara, porque somos anatomicamente mais frágeis fisicamente que vocês. É preciso dizer isso? É o mesmo que dizer não dar o soco na cara de ninguém. Mas a gente precisou dizer, né? E ainda assim, né, aquilo que faz sentido, não posso matar, não posso bater, pode até fazer sentido na sociedade de uma maneira geral, mas ela não faz sentido quando ela se trata da sua propriedade. Porque quando a gente está falando de Lei Maria da Penha, a gente está falando de propriedade. Ele bate naquilo que é dele, né? Ele mata aquilo que é dele. As pessoas que têm essa cultura agressiva, né? Por que elas batem nas crianças? Para corrigir, né, Jairo? Quem tem essa cultura agressiva, né? E a gente tem ouvido, ontem mesmo eu vi reclamações na rede social de grupos aí que falando que fazendo crítica, né, da geração mimimi, que a gente tem um presidente tiozão e que as pessoas se incomodam com isso, porque ele é o tiozão, mas é o tiozão necessário, porque tiraram a vara, tiraram a correção, tiraram isso, tiraram aquilo. Quer dizer, só vai reclamar, né, que não pode bater aquele que tem a vontade e desejo de bater. Exatamente. Né? E aí, assim... É desejo. Aí ele bate para quê, né, nessa criança? Ele bate porque ele acha que o bater, na verdade, ele acha, você usou a palavra certa, ele bate porque ele tem desejo de bater, então ele vai arrumar a desculpa que ele quiser, né? Mas a desculpa que ele dá a si mesmo e para a sociedade é que ele, né, para si, né, é que ele bate para corrigir, que é o papel dele corrigir aquela criança que está com um mau comportamento, então ele vai bater para corrigir. E aí é a mesma prática que ele tem em relação à mulher. Você fez a minha marmita errada, eu estou te batendo para te corrigir. Eu disse que você não podia usar essa sua saia, então eu estou te batendo para te corrigir. Você não me respeita, fala baixo comigo, você é maluca, você é louca, você não sei o quê. E olha que nem sempre, né? E aí puxando um pouco mais para o lado da saúde mental, né, da psicologia, da psicanálise, né, nem sempre se trata nessa relação de afeto, né, nessa relação tóxica, afetiva, nem sempre se trata aqui de dependência financeira, descarte-se completamente, isso como um dos motivos, né, predominantes. Motivo mas ele não é motivo predominante, porque grande parte das mulheres que vivem em ambientes tóxicos de violência doméstica, elas são provedoras do lar. Também, né, elas trabalham, o cara é subempregado ou tem lá a vida dele, mas ela trabalha, ela tem recurso, ela sustenta a casa, ela sustenta os filhos, porque mulher sustenta os filhos, né? E ainda assim ela se vê presa nessa relação tóxica, né? Por outros aspectos, que aí a gente vai tratar da questão do abuso psicológico, do convencimento, assim como a gente falou lá do você é louco, que faz a gente acreditar que a gente é louca, né? Que a gente não viu aquilo que a gente viu. E aí eu vou dar um exemplo concreto. E aí a gente tem várias mulheres aqui, né? Eu já fui assediada sexualmente milhares de vezes desde a minha juventude, né? Engraçado, e assim, eu lembro assim, de algumas sensações dentro do ônibus de eu achar que eu estava imaginando que aquilo estava acontecendo. Nem era necessário dizer que eu era louca, né? Porque era tão absurdo achar que aquele homem, né, aquele sujeito do ônibus é um agressor, né, que a gente acha que a gente está imaginando que está sendo agredida, né? A gente ainda arruma desculpa para o outro, né, para justificar aquela agressão que ele está fazendo conosco. Sim, Jairo, tivemos grandes avanços, mas a gente tem pela frente um caminho muito grande,
porque uma é publicizar essa questão da violência doméstica, e não só da violência doméstica, né? No ambiente, esse cara que agride sua esposa em casa, ou que faz violência psicológica ou moral com a sua esposa em casa, ele é colega de trabalho de alguém, e de alguém que pode ser a mulher. Andréia, o Luiz Alberto colocou aqui uma coisa muito interessante, exatamente nisso que você está falando. A questão do assédio sexual sofrido pela deputada Isa Pena, praticado pelo deputado Fernando Cury, e depois disso ele foi eleito conselheiro do Conselho da Criança e Adolescente. O cara é premiado ainda. Então, é assim, é normal, e assim, a gente sente culpa por denunciar. É preciso, da nossa parte, um exercício psicológico muito grande, uma força interna muito grande para denunciar esse tipo de situação. Então, esse cara que agride a mulher em casa é nosso colega de trabalho, que tem a tal da mão boba, né? Ou que se você vai tomar um chopp com ele depois do trabalho, ele acha que está te dando condições, você está ali de flerte, etc. e tal. Então, assim, eu costumo dizer também que o ambiente de trabalho é um lugar perigoso para a mulher. Primeiro que as promoções, né? Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui, eu estou falando de Guapimirim, estou em Guapimirim, o Valdemir está fazendo uma pergunta que eu não consegui ler por inteiro aqui. Então, assim, a gente está em Guapimirim, né? Eu falo de Guapimirim agora. E aqui as mulheres recebem 92% do salário dos homens, né? Independente da sua escolaridade, da sua função, etc. e tal. Mas se a gente pegar esses dados e der o recorte de escolaridade, né, a mulheres e homens com curso superior, a gente vai ver que as mulheres com curso superior, a mesma formação dos homens, recebem 72% do salário dos homens. Se essas mulheres com curso superior forem mulheres negras, elas vão receber 61, alguma coisa, 62% do salário dos homens. Como é que a gente chegou nessa história da desigualdade salarial no ambiente de trabalho? É só uma questão... assim, eu ia dizer, é só uma questão do machismo? Sim, mas é uma manifestação do machismo de múltiplas formas, né? Primeiro, que a mulher precisa sair cedo do trabalho porque ela tem que buscar as crianças na creche, né? Isso não é tarefa do nosso companheiro. Não, do meu aqui em casa não, a gente não tem crianças, mas ele faria porque ele de fato é presente, né? Ele cumpre a função dele dentro da família, de ser companheiro. Mas assim, ela tem que sair para buscar a criança na creche. Ela não pode viajar final de semana, aquela cerveja de colegas de final de semana, ela não pode participar, que é onde acontece o quê, Jairo? O network. O network está lá, é na roda de amigos, e você vai promover seu amigo, seu colega de trabalho. Essa mulher ela vai procurar profissões que deem a ela maior flexibilidade para que ela possa cuidar da casa, para que ela possa cuidar dos filhos. E aí, normalmente, são as profissões que remuneram menos, né? Então, a gente está falando de curso superior, mas uma é professora e o outro é engenheiro, né? Então, assim, ela dificilmente vai procurar o curso de engenharia, que existem grandes horas de estudo, etc. e tal. Então, assim, e aí a gente vai trazer de volta a questão do assédio, de como é que a questão do assédio implica na remuneração dela. Andréia, Porque... a gente já está indo para os minutos finais, tá? 10 minutos. nada, eu preciso de 2 só. Não, mas tem as perguntas, garota. A galera está aqui segurando perguntas. Ok. Então, assim, essa mulher que é vítima de assédio sexual no ambiente de trabalho, ela não pode denunciar. Porque se ela denuncia, ela jamais será promovida ou será contratada em empresas que conhecem o dono dessa empresa que ela trabalhou, atuou, né? Então, primeiro problema, se ela denuncia, ela perde o emprego ou ela não vai ser promovida. Se ela não denuncia, passa-se uma mensagem de que há uma aprovação daquele gesto. E aí a gente coloca essa mulher em situação de assédio no trabalho, num ambiente de trabalho tóxico,
que mexe com o psicológico dela, né? Que é um ambiente, inclusive, de assédio moral. Você não, todas aquelas coisas que a gente viu lá culturalmente na sociedade, você não pode, você não é competente, essa ideia foi minha, não conclua seu pensamento, quem está falando sou eu, ou falo é meu. Então, assim, dificilmente essa mulher consegue provar o seu potencial no ambiente de trabalho. Quando ela consegue provar o seu potencial no ambiente de trabalho, né? Mas aí ela entra em algumas tipificações, mas ela é muito masculinizada. Quando ela é muito masculinizada? Quando ela impõe a sua vontade, quando ela impõe as suas ideias, exatamente quando aquele outro grupo de sexo de pessoas fazem. E que não há nenhum problema quando fazem isso, mas quando nós, mulheres, nos impomos, né, colocamos a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa ideia, peraí que eu estou falando, né? Então a gente é arrogante, a gente é masculinizada, a gente é pedante, a gente é não sei o quê. Valdemir é um grande colega de palestra, a gente tem participado de várias coisas juntos, vários espaços juntos, e dificilmente Valdemir seria questionado, né, por estar fazendo isso porque quer aparecer. Mas uma mulher, quando começa a entrar em evidência, e em vários espaços, na academia, nos espaços que tem disputa de poder, está fazendo isso porque quer aparecer. Lá, tá de estrelismo. Então, assim, por todos os lados, nós somos esmagadas o tempo inteiro, né? Somos obrigadas, somos empurradas para uma compressão que nos limitam o nosso espaço, que nos fazem duvidar de que podemos ocupar espaços, né? E que nos deem sanidade mental para ocupar esses espaços. Vamos às perguntas, Jair, senão eu me empolgo. Uma das perguntas que foi feita aqui foi feita pelo Valdemir, né? E tem outras pessoas aqui que também estão querendo fazer perguntas. Você pode Valdemir, fazer em bloco? pode. Na verdade, mexeu muito com o grupo o fato de você falar dessa questão da denúncia, né? Por exemplo, tem uma amiga que colocou a Eliane, que ela deixa bem claro que ela só fez a denúncia porque ela era servidora pública e tinha estabilidade. Quer dizer, se ela trabalha em outro, se ela está dentro do espaço privado, ela não faria essa denúncia jamais, porque correria o risco de perder o emprego. Mesmo assim, dentro de um espaço público, ela sofreu, né, perseguições, humilhações. Agora, interessante, André, eu queria que você falasse um pouco disso, que algumas dessas, aliás, a Gerda Lerner fala isso no livro dela, A História do Patriarcado, né? E a Clarice Spíncula fala isso também no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que o maior problema que as mulheres têm, mulheres como você, feminista e outras tantas, ela diz Feministas cabelo assim, vermelho? não, sim, ela diz assim, o maior problema dessas mulheres não são os homens, são outras mulheres. A Clarice Spíncula deixa isso bem claro no Mulheres Correndo com os Lobos. São outras mulheres que são, de uma certa forma, beneficiadas pelo patriarcado. Eu queria que você falasse um pouco disso. Isso a gente explica numa linha, né? Na verdade, as mulheres machistas e os homens machistas, assim como os não machistas, todos somos frutos de um mesmo ambiente cultural, né? Patriarcado. Não dá para dizer... Exatamente. Como é que essa cultura patriarcal aqui no Brasil se deu, né? A gente vai lá, vamos olhar o papel e a imagem que se tinha das escravas, né? Das mulheres. Tem, assim, quando os homens foram para a guerra, acho que eu já contei essa história em algum outro lugar que a gente fez palestra juntos, né? Quando os homens foram para a guerra, né, as mulheres foram lá assumir o mercado de trabalho. E aí, quando eles voltaram, né, as mulheres tinham que voltar para casa, tinham que voltar a ser do lar. Mas aí elas já tinham, né, se espalhado nas fábricas, nas indústrias, né, nos departamentos administrativos, e aí já tinham ganho o mundo, né? E aí, como é que você fez isso? A gente, consciente ou inconscientemente, mas com certeza conscientemente, né? Era um arsenal de publicidade que se fazia nos jornais, revistas e campanhas publicitárias, né?
que colocavam a imagem da mulher nessa imagem do doce, né, do lar, do recebendo o maridinho com a tacinha de cerveja, né? Então, tudo é construído numa sociedade patriarcal para dizer, fique em casa, além da pandemia, né? Fique em casa, mulher, né? Na pandemia todo mundo quer ir para a rua, mas a campanha geral é fique em casa, mulher, é esse lugar que te pertence. E assim, e com relação a denunciar, né, é fácil, é relativamente fácil quando a gente está falando de denunciar no ambiente de trabalho, porque a gente não tem vínculo afetivo com a pessoa com quem a gente está denunciando, no máximo um colega de trabalho. Ainda assim, a gente leva um tempo para crer que aquilo está acontecendo, né, para cair a ficha, não é isso, estou pensando coisa, estou imaginando, estou louca. Mas quando a gente está falando das relações afetivas, denunciar o agressor é muito mais complexo, né? E aí a gente vê esta sociedade patriarcal dizer o seguinte, mas ela gosta de apanhar, ela está nessa relação porque ela gosta, ela já foi e já voltou várias vezes, mulher de malandro, não é isso? Ela está ali porque quer. Mas olha, o exemplo que eu gosto de dar nós vivemos também numa cultura anti-X9, né? A gente aprendeu desde a época da escola que ser X9 é feio. A gente não pode dedurar o coleguinha da escola que roubou o lápis do outro coleguinha, né? A gente, quando a professora chega na sala e diz quem foi que jogou o papel, a turma inteira fica calada, porque se um disser foi fulano, aquele fulano que caguetou o culpado, né? Ele vai ser escrachado na hora do intervalo ou na saída, porque denunciar é feio. A gente aprendeu isso, certo? Todo mundo concorda que a gente aprendeu que denunciar é feio. Bom, então a gente vai ver aquele nosso vizinho ali que deu um chute no cachorro e vai olhar para o outro lado e não vai denunciar. Aquele nosso irmãozinho que resolveu traficar de repente, não sei o quê, a gente vai olhar para o outro lado e não vai denunciar. Ah, aquele menino que a gente viu crescer, resolveu começar a roubar a lojinha do lado, a gente vai olhar para o lado, porque, mas é filho de fulano, vou mandar fulano para a cadeia, a gente viu esse menino crescer. A gente não vai mandar, a gente não quer ser a pessoa responsável por mandar uma outra pessoa para a cadeia. Certo? Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda com isso. E aí a gente exige desta mulher que tem uma relação de afeto com o seu agressor, que ela tenha uma força sobre-humana para mandar os pais do filho dela para a cadeia. Olha isso. E aí as pessoas ficam questionando, mas não denuncia por quê? Se é difícil para a gente, que é só colega de trabalho, ou que é só vizinha, ou que é só um parente distante, imagina quando a gente tem os laços afetivos envolvidos, as relações familiares mais de primeiro grau envolvida, como é que a gente faz para ser aquela pessoa responsável por mandar a outra para a cadeia? E aí a gente vai trabalhar com a culpa cristã, né? E a culpa a gente precisa tratar na terapia, na psicanálise e na psicologia. E você falou uma coisa muito interessante, né? Que é a questão da denúncia e coisas que acontecem dentro da casa, né? Como é que você vai denunciar um sujeito, um tio, uma tia, um avô, um parente que você vai continuar convivendo com aquele ambiente, né? E eu tenho Sim. muito casos assim de abusos. Você ama a sua sogra é Pois maravilhosa. é, Como é que você denuncia o filho dela? de forma nenhuma. Entendeu? São muitos fatores envolvidos, mas a gente prefere julgar de uma simples maneira. Andréia, Ela está lá porque gosta de apanhar. Diz aí. eu queria que você falasse só assim, bem, até por causa do tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre intersecção, Ótimo. entendeu? Interseccionalidade, acho interessante. Então, vamos falar da interseccionalidade e da intersetorialidade, rapidinho Isso. em duas linhas, São dois né? conceitos importantíssimos, né? E importantíssimo, na intersetorialidade, né, a gente vai trabalhar a questão da política pública para a mulher nos vários setores, né? Como eu falei lá no começo, a gente vai trabalhar na educação, a gente vai trabalhar na saúde, na indústria, comércio, trabalho e renda, na política agrária, na política de moradia, na política urbana, né, na segurança pública, na iluminação pública, né, porque a gente precisa de ruas iluminadas para a gente... Vocês, homens, jamais vão experimentar o que é medo. O medo de andar numa rua escura. Não é medo de levarem a bolsa. Então, assim, o intersetorial
ele vai tratar da política pública nos diversos setores das políticas públicas e também nos diversos setores da sociedade. Já o interseccional vai trabalhar a política pública de gênero, fazendo a interseção daquilo que se é mulher. Nós temos mulheres negras, nós temos mulheres ribeirinhas, nós temos mulheres quilombolas, nós temos mulheres brancas, mulheres não brancas, temos mulheres portadoras de deficiência, temos mulheres lésbicas, temos mulheres que trabalham, tem mulheres que não trabalham, que são mães, que não são mães, que mulheres são trans. Mulheres trans, que são emancipadas, que são tímidas, que são introvertidas. Para cada uma delas é uma política pública diferente. E aí a política pública neoliberal não dá conta dessa interseccionalidade, porque ela vai tratar de política pública para a mulher no campo da assistência social, que é apenas dar a ela o Bolsa Família, porque é ela quem sabe administrar o lar. Mas não vai ver o quanto esta mulher, que tem uma capacidade intelectual, de repente precisasse de uma formação empreendedora para virar chefe da Microsoft, ou para criar uma outra no mesmo patamar. Então, a interseccionalidade precisa dar conta das diversas mulheres que estão na categoria mulher. Para cada uma delas, uma solução. Para cada uma delas, uma emergência. Para cada uma delas, uma urgência. Para todas elas, o respeito. Para todas elas, o sonho de equidade. Obrigada, Jairo. Agradeço. E isso você falou uma coisa que eu acho que faz a gente pensar. Por que será que só no governo Dilma 89% das escrituras do Minha Casa e Minha Vida foram assinadas por mulheres? Até então, as escrituras eram assinadas por homens. 89% do Minha Casa e Minha Vida foram assinados pela primeira vez na história. Mulheres assinando escrituras da casa própria. Mulheres por causa dessa política. Mulheres menstruam, mulheres parem, mulheres sabem que na dificuldade são elas que cuidam da família, dos filhos, da prole e até daquele marido acamado que fugiu de casa com a outra e voltou 20 anos depois paraplégico. E aí você falou uma coisa que é certa. Uma política conservadora, ela não vai dar conta disso, porque ela vai olhar só um tipo de mulher, dentro de uma cis-heteronormatividade, a dona de casa, entendeu? Só um tipo de mulher. Aquela que está dentro do padrão conservador. Exatamente. Ou vai pensar uma política pública do ponto de vista assistencial da emergência. Sim. Vamos lá dar a bolsa, a cesta básica, vamos lá atender o emergencial, mas não se constrói políticas públicas emancipatórias, mas aí está no próprio quê da política neoliberal. Caramba, André, se deixar que eu vou conversar com você a tarde toda, garoto. Jairo. Até porque muita coisa que você falou faz parte da minha pesquisa, né? Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalho exatamente a questão da interseccionalidade, que foi uma sugestão sua e do Valdemir. Valdemir leu minha pesquisa e falou: caraca, Jairo, joga Carla Alcotirene nisso aqui. Aí eu falei, olha, você não tem noção, eu passei uma semana inteira lendo todos os livros da Carla Alcotirene e da Djamila e vendo todos os áudios. Cara, eu sonhei numa palestra, eu sonhei estando numa palestra, fui dormir e falei com a minha esposa, caraca, amor, eu acordei cansado porque eu passei a noite toda na palestra da Djamila e com a Carla e eu estava lá no meio. Vai atrás do Sueli Carneiro também. Não, Sueli Carneiro e tal. E foi essa leitura. Eu falo a mesma coisa que você falou, assim, eu agradeço aos deuses, como diz lá no Game of Thrones, aos deuses novos e antigos, por ter o Valdemir me apresentado você, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter você assim nessa lista de amigos. Sabe? A questão de, né, você falou aí do seu marido, ele não faria isso, é claro, senão ele nem seria o teu marido, né? Senão ele nem seria. Andréia, eu fico muito feliz. Gente, olha só, se vocês observarem as mesas, elas estão interconectadas, né?
aquilo que a Andréa falou agora junto com o Valdemir é a continuidade do que disse o Eduardo e a Poliana, e nós vamos ter uma palestra no sábado com a Ana Luísa, que é psiquiatra e psicanalista de Minas Gerais, exatamente sobre isso, a louca e o louco, as loucuras que são diferentes do patriarcado. A loucura Tô louca para assistir louco essa. e a loucura da louca, que é outra loucura, entendeu? E nós vamos ter também um debate sobre o transfeminismo, enquanto instrumento de resistência ao patriarcado, como a queridíssima, que é a Sarah York, que vai estar aqui com a gente também, entendeu? Ainda tem o Jonas, tem muita coisa boa aí que vai acontecer. Daqui a pouco nós vamos estar falando de um tema fantástico. Às 17 horas, o meu amigo Rodolfo vai estar falando sobre a morte de Deus em Nietzsche. Eu não sei se vocês sabem disso, mas Deus está morto. E aí, o Nietzsche traz isso. E nós vamos ter também o Ronald, que está aqui, esse cara do bigodão bonito aí, ó. O Ronald também vai estar com a gente, falando também sobre a questão do pai. Então, assim, tem muita coisa boa ainda para acontecer. Lembrando que hoje é só o primeiro dia, tá? Uma boa parte das pessoas que são responsáveis por esse evento, o Valdemir, a Andréia, são pessoas assim que são responsáveis por isso. O Valdemir é muito responsável por essa minha jornada, por essa caminhada, tá bom? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu queria que vocês abrissem a câmera agora para a gente tirar uma foto, registrar isso. Eu cometi esse equívoco de manhã, não fazendo isso. Rafael, brigadão por você estar aí, querido. Vitor, cara, o Vitor está em todas com a gente. Pô, eu queria voltar ao passado assim, igual o Vitor. Nessa idade já está assimilando isso tudo. Poxa vida. Aqui, eu estou no meio do meu trabalho. Que coisa boa. O Luiz está com a gente aí também. Eu só estou sentindo falta dos homens mostrar a cara. É só isso. Não adianta estar aqui não, filho. Mostra a cara, né, Valdemir? Mostra a cara, pô. Só estou sentindo falta disso, tá bom? Rafael, Luiz, todo mundo aí. Eu preciso também aqui falar de duas amigas queridas que são lá do grupo de mestrado junto comigo, que é a Florence, uma querida que está aqui com a gente, a Tayana, que está aqui com a gente, né? É um prazer imenso ter vocês aqui prestigiando, sabe, esse evento. A Alda, querida, a Alda é amiga querida, psicanalista também, que está comigo há anos. A Alda está comigo em quase todos os eventos aí. Eu nem vou dizer os anos que é para eles não somarem, viu, Alda? Ó, sorrisão. Vamos tirar essa foto. Tá todo mundo aí penteado, já deu a arrumada aí no batom da Avon, então vamos embora. Foi. Pronto. Beijão no coração de todos. Valdemir e Andréia, não tenho palavras para agradecer. Andréia, você tem aí 5 minutos para finalizar, querida. Volta, Andréia. Calma aí, que a Andréa não voltou. A Andréa ficou emocionada. Eu estava copiando o chat, porque eu não conseguia acompanhar, eu estava colando no Word. Então, assim, vou te parafrasear, eu quero agradecer a todos os deuses novos e antigos, os que estão acima, abaixo e ao redor de nós. Quero muito, muito agradecer o convite, a confiança, Jair, por estar aqui hoje. Mais uma vez agradecer ao Valdemir, que é parceiraço nosso, que está sempre colocando a gente nessas furadas maravilhosas, que fazem a gente crescer e crescer todo mundo junto. O negócio é essa comparsa, né? Homens e mulheres na luta por homens e mulheres na luta. Um beijo todos para vocês. Eu vou ler com carinho aqui as colocações de vocês no chat e espero encontrar vocês na próxima. Valdemir, 5 minutos aí. Visitem Guapimirim. Finaliza, campeão. Você é responsável por isso. De agradecer a participar, por poder estar aqui, participar desse encontro de hoje. É realmente uma honra poder estar num grupo tão rico e tão potente. É uma honra, realmente. E eu estou muito impactado com o nosso encontro de ontem. Então, eu queria fazer uma provocação, como costumo fazer, de questionar vocês que estão aqui participando e atuam em políticas públicas, que é o seguinte: profissionais que são de políticas públicas, normalmente,
sempre clamam e exigem por atendimento. Tem que atender esse indivíduo, tem que atender esse outro indivíduo, esse um sujeito. E nos questionar no seguinte: o atendimento importante mas se nós estamos aqui passando esse tempo mostrando que as questões que nós percebemos em nossos espaços de atuação são de ordem social, por que não combatê-las no seu campo de batalha, que é o campo social? Então, esse é o campo de enfrentamento das manifestações, das violências. Inclusive, eu escrevi, enquanto a Andréa e o Jair estavam nesse debate, na participação da Andréa, eu escrevi porque tive aqui um salto cognitivo, Jair. Enquanto vocês falavam... Esse ranço da TCC do Valdemir é triste. Naquele momento de inspiração, então a gente aproveita e escreve. Então, quero agradecer este encontro aqui muito rico e maravilhoso, e que muitos outros nós possamos ter, mas não somente sair daqui com a cabeça borbulhando, colocar essas questões no dia a dia, na nossa prática profissional, que tenhamos ótimos encontros com o viver da nossa maneira de ser. Um beijo no seu coração. Vou fazer meu merchan aqui, já, para encerrar. Aqueles que quiserem me seguir nas redes sociais, procure por Valdemir. Valdemir, escreve aí, Valdemir. Escreve no chat. Escreve no chat. André também, escreve no chat aí. Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu cometi esse equívoco de manhã. Então, não vou cometer, tá? De novo. Olha só. Esse evento, essa jornada, todos os palestrantes estão produzindo um texto, porque nós iremos lançar um livro com o tema da jornada o ano que vem. Provavelmente em fevereiro ou março, nós estaremos lançando um livro com todos os palestrantes que estão nessa jornada. Tá bom? Então, eu acho que é uma parada boa, né, André? Acho que é um negócio bom aí. Você, amanhã depois, né, não só vocês tendo acesso a esse vídeo, como também vão ter aí, né, a possibilidade de estar adquirindo o livro com esse tema do patriarcado repensado aí na contemporaneidade. Escreveu aí no chat? Andréia e Valdemir? Escreve aí. Acabei de escrever. Isso aí. Coloquei... Gente, não só Valdemir e Andréa Couto no Insta e no Face, mas também o Somos Gaias. Bota o Gaia aí, garoto. Acabei de colocar lá o Somos tá. Gaias no Facebook e no Insta, que é o coletivo... como é que é, Valdemir? Nós estamos fazendo tanta coisa pelo Gaias, o Gaias é uma ação intersetorial. O Gás é uma ação intersetorial. Então, a gente está fazendo tantas coisas que a gente fala assim, qual é a identidade de vocês? A nossa identidade é aprimorar as ações em políticas públicas, e esse trabalho nós estamos fazendo. É um prazer. Um grupo de... Beijo em todo mundo. Beijo. Beijo e até daqui a pouco, hein? Grupo de articulação interseccional para avanços sociais. Somos grupos de profissionais que estão aí para meter bronca. Beijo em vocês. Beijo em todos.